Olá, amigos, bem-vindos a mais uma aula de matemática. E hoje vocês vão aprender como resolver exercícios de porcentagem que envolvem aumentos ou descontos sucessivos. No entanto, antes de continuarmos, vou pedir mais uma vez para vocês clicarem logo aqui abaixo em inscrever-se para receber nossas atualizações por e-mail. E se gostarem da aula, e se não gostarem também, né, vocês podem clicar em gostei para ajudar na divulgação dessas e de todas as nossas aulas. Esses são os problemas que iremos resolver hoje. Dê uma olhadinha, veja qual você acha um pouco mais difícil e clique diretamente sobre ele, porque nossas aulas são interativas. Ou seja, se você quiser ver a resolução de uma questão, basta que você clique diretamente sobre ela. Agora, se você ficar com preguicinha ou não clicar em nada, você vai acabar vendo a ordem das soluções na ordem que eu já estou resolvendo mesmo. E o menu interativo também não funciona em smartphone, tablet. Enfim, qual questão que você quer que eu resolva agora? O grama do ouro sofreu aumentos sucessivos de 2% e 3%. Isso corresponde a um só aumento de quantos por cento? Bom, essa questão dá para fazer de duas formas diferentes. A primeira forma que eu vou fazer, que vai ser a mais fácil, eu vou simplesmente atribuir um valor para o grama do ouro e calcular o aumento de 2% e 3%. Agora, o segundo método, que seria o recomendado, no caso de fazer uma prova aberta, por exemplo, eu vou envolver uma variável, enfim. Vamos ver o que vai acontecer. Bom, vamos começar pelo primeiro método, em que vou atribuir um valor para o grama do ouro. Ora, se o exercício não falou a respeito de valor, não falou de preço, é óbvio que essa relação valeria para qualquer valor. E esse é o motivo pelo qual a gente poderia atribuir valor. Agora, qual que seria o valor mais fácil para atribuir e calcular a porcentagem? 100. Agora, eu poderia atribuir um valor, por exemplo, de 7? Claro que sim, só que isso é sujeira, né? Porque é muito mais fácil calcular utilizando 100. Já que você vai inventar um valor qualquer, inventa o valor 100 porque fica mais fácil de calcular. Bom, então nosso valor inicial para o grama do ouro vai ser de R$100. Ora, não é difícil então perceber que após o primeiro aumento, o preço vai ser de R$102. Porque se o valor inicial for 100, 2% de 100 são R$2. Então, após o primeiro aumento, vai custar R$102. Agora, basta que eu calcule os 3% de 102 e some. Então, vamos lá. Calculando os 3% dos R$102. Faço uma regra de 3 simples. Os R$102 vão ser meu 100%. 3% então vai ser o meu X. Posso multiplicar cruzado. Então vou ter que 100x vai ser igual a R$306. Ou seja, x vai ser 306 dividido por 100. Ou seja, o x vai ser 3,06. Bom, continuando. Ou seja, o valor final a ser pago vai ser o 102, que foi o valor após o primeiro aumento, mais os R$3,06, né, que eu acabei de obter. Ou seja, eu vou ter que o valor final vai ser de R$105,06. Ou seja, o aumento, então, já que era R$100 e se tornou R$105,06, o aumento vai ser de 5,06%. Vamos fazer a divisão aqui, fazer o segundo método. Ninguém vai querer usar, eu acho, o segundo método, porque esse método é tão fácil. Mas, enfim, se você tiver que fazer uma prova aberta de matemática, resolver questão desse tipo atribuindo valor não é uma boa coisa. Porque mostra que você não tem muita desenvoltura em utilizar incógnitas. Porque o valor não é 100. Então, a questão não está 100% certa, né? Então, se for um corretor um pouco chato, ele pode, inclusive, cortar a sua questão. Agora, vamos supor que você vai fazer uma questão aberta disso, como você poderia resolver. Então vamos agora ao segundo método, que inclusive é bem mais curto. Apesar de dar uns continhos um pouco piores, ele é bem mais curto. Bom, eu vou falar que o valor inicial que eu tenho é x. Bom, então, se o valor inicial for x, o valor inicial é x, né? Vamos ver. Então, meu valor final, ou seja, após os dois aumentos,
vai ser esse x que eu já tinha, vezes 1,02, vezes 1,03. Por que isso? Porque quando eu multiplico por 1,02, é a mesma coisa que está calculando 102%. 1,03 é a mesma coisa que calcular direto os 103%. Por exemplo, vamos supor que eu quisesse calcular um aumento de 50%. Um aumento de 50% eu poderia multiplicar por 1,5. Um aumento de 20%, 1,2. Por quê? Porque 1,2, na verdade, é 1,20, que daria 120%. Então, se eu quero calcular direto as porcentagens, eu multiplico por 1,02 vezes 1,03. E ao multiplicar, eu vou obter 1,0506x. Gente, mais uma vez, vamos ver se vocês entendem bem isso. Quando eu tenho 1, alguma coisa, na verdade isso aqui, ó, é 105%. Então, se aqui é 105%, o aumento foi de 5,06%, que é esse mesmo valor que eu obtive aqui. O preço do centro de laranja sofreu 2 aumentos consecutivos de 10% e 20%, passando a custar R$ 5,28. Qual era o preço do centro da laranja antes dos aumentos? Bom, aqui tem duas coisas importantes. A primeira é que eu não posso somar os 10 com os 20%, porque eles foram calculados sobre valores diferentes. Então o 20% ele foi calculado depois que já foi aumentado 10%. Ou seja, eu não posso somar porcentagens quando elas são calculadas sobre valores diferentes. Outro erro é pensar em fazer exercício de trás para frente. Pegar R$ 5,28, tirar 20%, depois o resultado tirar 10%. Eu não posso fazer isso porque eu tinha um valor qualquer, aumentei 10%. Aí desse resultado, eu aumentei 20% e obtive R$ 5,28. Ou seja, eu não aumentei 20% dos R$ 5,28. Esses 20% que eu aumentei depois é de um valor intermediário que eu não sei qual é. Então como a gente pode resolver isso? Acho que a forma mais fácil de resolver essa questão seria descobrir quantos por cento que significa um aumento de 10% seguido de 20%. Agora, eu mostro como fazer isso na questão 3, então não vou usar esse método. Se você quiser usar esse método, assista a aula, a resolução desse problema 3, nesse vídeo mesmo. Assista a resolução do problema 3, aí você vai ver como achar essa porcentagem. Eu vou tentar utilizar o mesmo método que eu usei na questão 1, aquele de multiplicar para vocês poderem dar uma treinadinha. Bom, o preço inicial, então, vamos supor que era x. Bom, lembra na questão 1 que eu disse que quando você multiplica por 1, alguma coisa, está multiplicando pela porcentagem que vem a seguir? Ou seja, se eu quero aumentar 10%, eu multiplico por 1,1. Se eu quero aumentar 20%, eu multiplico por 1,2. Então, se o preço inicial era x, se eu multiplico por 1,1 e logo em seguida multiplico por 1,2, eu tenho um aumento sucessivo. Então eu peguei x vezes 1,1 vezes 1,2, que tem que dar os R$ 5,28 aqui de cima. E multiplicando eu vou obter que 1,32x é igual a 5,28. X é igual a 5,28, então dividido por 1,32. Ou seja, o x vale 4. Então 4 era o preço inicial antes dos dois aumentos. Se você tiver achado complicado esse método, não se preocupe. Veja a solução agora da questão 3, porque a questão 3 simplesmente quer saber qual que é a porcentagem que se refere a um aumento consecutivo de 10% e 20%. Então, entendendo a questão 3, você vai achar quantos por cento que esse aumento se refere e depois as contas ficam um pouco mais simples. Bom, vamos lá ver a próxima questão então. Uma mercadoria sofreu aumentos sucessivos de 10% e 20%. Isso corresponde a um aumento de quantos por cento? Bom, gente, esse aumento sucessivo de 10% e 20% é o mesmo que aconteceu na questão anterior. Então, vamos ver uma forma de achar qual que é a porcentagem que esses aumentos se referem e talvez fique mais fácil de você utilizar desses dados para resolver a questão anterior.
em vez do método que eu utilizei. Bom, para resolver essa questão, eu vou usar dois métodos um pouco diferentes. Logicamente, você pode escolher o que você achar melhor. Bom, o primeiro método que eu vou utilizar vai ser usando decimais. Vamos supor que o meu preço inicial, então, é x. Então, o preço final vai ser igual a x vezes 1,1 vezes 1,2, já que 1,1 significa 110% e 1,2, 120%. Então, o preço final vai ser 1,32x. Ou seja, o aumento foi de 32%. Agora, outra forma que a gente pode fazer, que na verdade acaba sendo a mesma coisa, que é usando frações. Bom, vamos lá. Usando frações, mais uma vez o preço inicial vai ser x. Bom, e mais uma vez o preço final vai ser x vezes. Gente, se eu quero calcular direto um aumento na fração, o aumento de 10%, então basta multiplicar por 110 sobre 100. Então vai ter x vezes 110 sobre 100 vezes 120 sobre 100, porque 120% é um aumento de 20%. Agora eu vou simplificar. Gente, agora atenção uma coisa. Quando estiver trabalhando assim com porcentagem, se for para simplificar, simplifica apenas os zeros. Por quê? Bom, vamos supor que eu simplifiquei esse zero com esse e esse com esse. Aí vamos supor que você tem a brilhante e estúpida ideia de simplificar o 12 com o 100. Por que é sujeira? É sujeira porque você vai começar a lidar com números no denominador que não são potência de 10. Então é melhor deixar os zeros todos lá embaixo mesmo, 100, 10 mil, 10 mil, porque vai ser mais fácil fazer as operações. Bom, já simplifiquei, então eu vou ter aqui o preço final. Então o preço final vai ser o 132x sobre 100. Ora, 132 sobre 100 são 132%. Então também eu vou ter um aumento de 32%. Eu acabei dividindo em dois métodos, mas vocês perceberam que é a mesma coisa, né? Foi até bobagem minha dividir, mas bom, está dividido. Vamos para a última. Bom, essa é a última questão e, na minha opinião, é a questão mais interessante da lista. Vamos ver por quê. Uma duplicata no valor de R$1.000 sofreu descontos sucessivos de 10%, X% e 20%, e ficou reduzida a um valor líquido de R$648. Calcular a taxa do segundo desconto. Bom, um desconto de 10% é o mesmo que eu multiplicar por 90%, né? Assim como um desconto de 20% é o mesmo que multiplicar por 80%. Bom, então vamos explicar bem devagarzinho. Eu tinha esses R$1.000. Se ele sofreu desconto de 10%, eu multipliquei por 0,9, que na verdade é o mesmo que 90%. Poderia ter colocado aqui a fração 90 sobre 100, sem problema. Vezes o x. Agora observe que na verdade este x que eu estou colocando aqui não é o x desse x aqui não. É outro x. Eu devia ter colocado outra letra, na verdade. Porque aqui eu não vou descobrir realmente a taxa de desconto. Eu vou descobrir por quanto que foi multiplicado. E em seguida, vezes 80%, que é 0,8. Dando 648. Arrependi agora de ter colocado a mesma letra. Mas é claro que eu não vou fazer o vídeo de novo, certo? Que dá uma preguiça ferrada. Bom, então o que vai acontecer? Multiplicando tudo, vou ter que 720x é igual a 648. Ou seja, tranquilo perceber que o x vai ser igual a 648 dividido por 720. Então eu vou ter que x é igual a 0,9. Agora veja bem, esse x aqui não é o mesmo x desse aqui de cima. Na verdade, esse x lá de cima vai valer quanto? 10%, né? Porque se eu multipliquei por 0,9, quer dizer que mais uma vez eu dei um desconto de 10%. Logo o desconto, devia ter colocado o segundo desconto, né? Agora já foi também. Logo o segundo desconto foi de 10%. Bom, espero que tenham gostado da aula. Não se esqueça de inscrever-se no nosso canal e clicar gostei na aula. Até a próxima.